Eu estou agradecendo a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Deus, Ele é maravilhoso, irmão. Já estive aqui no começo do ano e o Senhor, mais uma vez, tem me trazido a este lugar. Então, eu sou grato a Deus, porque tem aberto as portas para que nós viéssemos trazer a palavra do Senhor. É difícil, irmão, por causa da responsabilidade de levar a palavra de Deus, mas o Senhor, Ele tem nos abençoado, nos ajudado até aqui. Que Deus seja louvado nesta manhã por essa oportunidade. Agradecer ao Senhor pela vida do presbítero Ailton. Irmão Ailton é uma bênção, sempre ele me chama, e onde ele me chama, eu vou. Se precisar, a gente vai na Gameleira, a gente vai em Dois Riachos, a gente vai onde ele nos convoca. Ele é uma bênção, ele sempre tem nos chamado. Deus continue abençoando. Irmão Ronaldo é uma bênção. Irmão Ronaldo cantou comigo no grupo dos jovens, né? Nem parece, pois é, mas cantamos juntos. Eu moro lá no Flamengo e ele mora aqui embaixo, mas quando ele morava lá em cima, louvado seja Deus, nós louvamos ao Senhor. Irmão Ronaldo é uma bênção, eu tenho um grande respeito por ele, uma admiração, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Ronaldo e a vida dos demais irmãos que estão aqui. Irmão Jair é uma bênção, eu conheço o irmão Jair de trabalho, eu nunca imaginei que estaria com ele no mesmo altar para adorarmos ao Senhor. Louvado seja Deus e que Deus seja louvado pela vida desta igreja, porque a gente passou por uma festividade agora há pouco e eu sei que não é fácil, irmão. Organizar a festividade é difícil, é complicado, às vezes falta uma coisa, falta outra, os irmãos vão ali procurando o Senhor, mas o nome do Senhor sempre é glorificado quando a igreja se empenha a fazer a obra do Senhor. Eu queria pedir ao irmão se ele pudesse baixar o ventilador só para não agitar a página da Bíblia no nome de Jesus um pouco. Louvado seja Deus, a nossa irmã Namide, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vi minha esposa levantar para louvar, eu fiquei nervoso por ela. Já pensou, meu irmão, a gente cantar no lugar, mas não abençoada para cantar desse jeito. Quando ela foi louvar lá no Iedagóis, e quando ela louvou, chegou em casa, a gente botou o louvor para escutar. Aí minha esposa disse assim: misericórdia, a Namide canta melhor do que a cantora. Deus seja louvado pela vida da nossa irmã, louvado seja Deus. Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, diz assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, louvado seja Deus, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Louvado seja o nome de Jesus. Esta palavra é fiel e é verdadeira. O tema da nossa festividade é o céu, uma realidade aguardada pelos salvos. Quem aqui está esperando o céu de Deus chegar? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu estava estudando a respeito desse tema, louvado seja Deus, porque a gente sai pesquisando, e eu vi uma matéria sobre a NASA, Agência Espacial Americana. Ela tem telescópios e satélites em toda a órbita da Terra e fora da órbita da Terra, e ela descobriu a anos-luz daqui da Terra um planeta visto à distância, que ele era diferente dos demais planetas. Como era esse planeta, irmão Rafael? Ele disse assim: a gente viu um planeta completamente feito de diamante. E o que é isso? Alguém me garante que aquilo não é a nova Jerusalém, que se aproxima da parte de Deus? Porque a Bíblia diz que ela é como cristal resplandecente, ou glória, que ela desce da parte de Deus para a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza de uma coisa: a cidade que o Senhor preparou para a igreja está chegando, e logo nós estaremos entrando pelos portões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Quando João, aleluia, foi encerrado pelo imperador Domiciano na ilha de Patmos, a ilha rochosa, João estava ali e ele fala o motivo que ele estava preso. Ele disse assim: eu fui preso por causa da palavra de Deus e do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem hora que a palavra de Deus leva você em lugares difíceis, tem hora que a palavra de Deus te leva em lugares que parecem uma prisão, tem horas que a palavra de Deus leva você a uma cadeia encerrada, sozinho e sem ninguém. Mas na hora que João estava sozinho, sem ninguém, parecendo que tudo tinha acabado, olhava para um lado, era água, olhava para o outro, água, olhava para o redor dele, era pedra. Louvado seja Deus. E na ótica humana parece que
tudo tinha acabado para João, porque ele estava numa prisão sozinho, sem ninguém, e o motivo era por causa da palavra de Deus. Mas de repente, louvado seja Deus, diz a palavra do Senhor, João ouviu alguém falar com ele, com uma voz de trombeta, e ele disse: eu virei-me para ver quem falava. Louvado seja Deus. E eu vi aleluia, andando no meio de 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. Quando de repente ele fala isso, ele disse: os seus cabelos eram brancos como a branca lã. Ele estava vestido de uma veste branca que ia até os pés. Louvado seja Deus. O seu cabelo estava branco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: mas seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés semelhante a latão reluzente. No meio do seu peito um cinturão cingido, era de ouro. E ele disse assim: da boca dele saía uma aguda espada. Louvado seja Deus. Aleluia. O que é isso, irmão Rafael? Na hora que você está no meio da prisão, parece que está sem saída. O próprio Senhor Jesus, ele se manifesta para você saber que você não está sozinho, mas que é ele quem está chegando. Às vezes o crente vai na prisão, vai na ilha de Patmos, no calabouço, no meio da rocha, só para Jesus falar com ele particularmente. Jesus quer falar com a sua igreja particular. Aleluia. Jesus quer falar com você em segredo, porque o que Jesus tem com você são coisas grandes, difíceis, que você ainda não sabe. João ouviu o Senhor falar com ele. E quando João ouviu, aleluia, a gente conhece o livro inteiro, até o capítulo, do capítulo 1 até o capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor. Ele vê a igreja. Depois não se fala mais em igreja, se fala a respeito da grande tribulação. O que é isso, irmão Rafael? Eu quero lhe dizer uma coisa. Apocalipse do 1 ao 3 cita a igreja, e no meio da grande tribulação a igreja não aparece mais, porque a igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Aleluia. Porque o Senhor está pronto para livrar a sua igreja da hora mal que há de vir. Louvado seja Deus. Quando chega no capítulo 21, João ele vê de novo uma outra coisa. Ele diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E o que é isso, irmão Rafael? O termo grego aqui é kairos. Quer dizer que quando ele viu um novo céu, kairos quer dizer feitos melhor. O Senhor vai fazer algo melhor na nossa vida, e eu creio, como diz a letra da canção, que Deus vai fazer uma coisa nova. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai mudar a cena. Louvado seja a Deus. Feitos melhor. A cidade foi feita melhor do que as cidades que nós conhecemos. Aleluia. Nova Jerusalém é muito melhor do que aquilo que você já viu. Louvado seja Deus. Existem grandes cidades no mundo, e essas cidades, louvado seja Deus, elas entraram em um ranking. Eu pesquisei algumas delas para trazer para a igreja. Louvado seja Deus. Quais as melhores cidades, citado pela revista Forbes, as melhores do mundo para se viver. Louvado seja Deus. Lá em Portugal, a cidade de Porto é conhecida como a capital do vinho. Nenhum outro lugar o vinho é tão melhor e tão requisitado do que lá em Porto. Lá em Porto as pessoas vão e elas sentam-se nos grandes restaurantes, se acomodam para tomar o vinho melhor que tem na terra. Louvado seja Deus. Para isso elas gastam dinheiro, investem tempo, tiram passaportes, elas fazem e acontecem para poder ir lá naquela cidade turística, para experimentar o que ali tem de melhor. Mas no livro de Mateus, capítulo de número 26, verso de número 29, louvado seja Deus, disse-lhe Jesus: eu não beberei do fruto da vide de novo, até aquele dia em que eu beba convosco no reino de meu Pai. Jesus está dizendo o seguinte: lá em Porto pode até ter um vinho bom, mas lá no céu para a igreja tem um vinho ainda melhor. A Santa Ceia que vai ser representada aqui, aleluia, é só um prenúncio do que o Senhor Jesus tem guardado para a igreja lá no céu. Um vinho novo e melhor. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico, louvado seja o nome do Senhor, quando um homem fazia um voto de nazireado, ele não tomava vinho, não encostava em uvas, nem frescas e nem passas. Ele não podia tocar em coisa morta e não podia raspar o seu cabelo. Aqui estava feito um voto de nazireado. Só que o voto de nazireado tem começo e tem um fim. Louvado seja Deus. Alguns nazireus já foram escolhidos para
para isso, desde o ventre da sua mãe, sendo ele, João Batista, aquele que vem antes de Jesus, preparar o caminho do Senhor, foi escolhido para ser nazireu, e até a roupa de João Batista era completamente diferente, era feito de pelo de camelo. Por que isso, irmão Rafael? Porque o crente, ele se veste de maneira diferente, o crente anda diferente, o crente é diferente. Oh glória, como é isso, irmão Rafael? Lá no jardim do Getsemane, quando alguém foi prender Jesus, precisaram levar Judas, que andava com ele. Por quê, irmão Rafael? Porque lá não tinha rede social, não tinha foto, e todos eles se vestiam iguais. Então ele disse assim: eu preciso que você identifique quem é ele, porque senão um dos discípulos pode dizer que é ele e ele escapar. Aí Judas sai e com um beijo identifica Jesus. Oh glória, quando Pedro estava no lume da fogueira e ele começa a negar Jesus, alguém vai a primeira vez e diz: você andava com ele? Pedro disse: eu não. Aí outra pessoa diz: você parece com ele? Pedro: não. Você andava com ele sim, porque é o seu jeito de falar e a sua veste é igual a dele. Então o crente, ele sabe como se vestir, o crente anda decentemente, o crente se veste igual a Deus. E a palavra do Senhor nos garante que lá no céu estaremos de roupa nova, branca, e o Senhor Jesus irá nos dar não só uma veste, mas um corpo completamente transformado, glorioso, porque aqui a moda é diferente, mas lá no céu é ditada pelo Senhor, e todo mundo anda vestido de acordo com o que Jesus dá. Oh glória, quando agora Jesus ele faz este voto em cima, aleluia, da cruz, aleluia, perdão, na última Santa Ceia com seus discípulos, ele faz um voto de nazireado. E como eu falei aos irmãos, o nazireu não bebe vinho, o nazireu não corta o seu cabelo. E Jesus, aleluia, na última Santa Ceia ele diz: não vou mais beber vinho, até o dia que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Oh glória, Jesus agora está na cruz, e diz a palavra do Senhor que alguém molha vinho e vinagre e tenta dar a Jesus para beber, para que aliviasse a dor dele. Mas a dor de Jesus não foi aliviada, porque eu e você não aguentava passar pelaquela dor. Mas a Bíblia diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas culpas levou sobre si. Oh glória, é por isso que ele não mais tomaria vinho, ele agora estava nazireu pela minha e pela sua vida. Jesus agora morre, ressuscita, e quando Jesus está, aleluia, glorificado, João na ilha de Patmos, ele vai ver uma coisa, que Jesus não estava cortando os seus cabelos, porque quando o nazireado termina, o nazireu corta o cabelo e queima no altar de incenso, e aquilo sobe como cheiro suave à narina de Deus, dizendo: ele cumpriu o voto que ele fez. Oh glória, mas João disse assim: eu vi os cabelos dele, era branco. João está dizendo assim: os cabelos de Jesus continua crescendo, está branco, porque ele só vai cortar no dia que a igreja subir para uma nova Santa Ceia do Senhor lá em cima no céu, que é conhecida como as bodas do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no céu é tudo melhor do que aqui na terra. Louvado seja Deus. Ele disse: eu vi um novo céu, uma nova terra. Ele disse: eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Quando nós passamos agora para uma outra cidade, a cidade de Roma, na Itália, lá em Roma, louvado seja Deus, Roma é citado, aleluia, pelas revistas famosas, como uma das melhores cidades do mundo para se viver. Por causa de quê, irmão Rafael? Por causa da sua arquitetura. Lá em Roma é tudo bem feito, dá prazer de olhar. Parece que Roma não está nem no passado, nem no futuro, mas ela é tão bonita que parece que está fora da realidade. Louvado seja Deus. Mas no livro de Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 11, diz a palavra do Senhor que a cidade que vem da parte de Deus, ela tem, aleluia, fundamento, do qual o artífice, o arquiteto é o próprio Deus. Se o nosso Deus é capaz de fazer o mundo inteiro em 7 dias, imagine a cidade que ele fez. Nem Roma, com toda a sua beleza, é tão bonita como a nova Jerusalém, que desce da parte de Deus. Não existe nada que os olhos viram semelhante a ela. Roma pode até ser bonita, mas a nova Jerusalém, o arquiteto dela é Deus. Nela não tem erro, nela é tudo perfeito, nela não tem descontinuidade. Aleluia, lá é tudo perfeito, porque o arquiteto dela é perfeito, e o próprio construtor é Deus. Deus foi o engenheiro, o arquiteto e o pedreiro. Ele projetou, ele fez e ele inaugurou. Louvado seja o nome do Senhor. Está esperando a igreja para ir morar na cidade que é linda, que é perfeita, que é maravilhosa, preparada para a igreja de Deus. Aleluia. E onde eu vi a nova cidade, as revistas vão dizer que a cidade de Tóquio, no Japão, ela é linda,
aleluia, é um dos melhores lugares do mundo para se viver, por causa da eficiência. Louvado seja Deus. Lá em Tóquio é usado para descrever pela sua pontualidade, limpeza e pela sua conservação. Por isso Tóquio é recomendada pelos homens como uma das melhores cidades do mundo para se viver. Mas a minha Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, em Apocalipse capítulo de número 22, verso de número 7, eis que cedo venho, aleluia. A cidade de Tóquio pode até ser pontual, mas Jesus vem cedo, e o relógio dele não atrasa, e nem adianta, ele chega na hora exata, ele entra com providência quando você não espera, e ele vem lhe buscar, na hora que ele quiser, e operando Deus, ninguém pode impedir, porque quando ele vem, livro de Isaías capítulo 60, e sei, louvado seja o nome do Senhor, alguém viu Jesus andando para o céu, os anjos, oh glória, e eles perguntaram para os outros, quem é este que vem de Edom e de Boza, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura e que marcha com a sua grande força? O que é isso, irmão Rafael? Era Jesus subindo para o céu, marchando, e ninguém era capaz de parar na frente dele para impedir Jesus de passar. Se Jesus quis chegar aqui no alto da Bela Vista, ninguém interrompe a vinda de Jesus para encontrar a igreja dele aqui dentro, ainda mais no dia que ele for te levar. Ninguém vai interromper a vinda do Senhor, ninguém é capaz de interromper aquilo que ele marcou para fazer comigo e com você. Então, na vinda de Jesus é pontual. Jesus disse, eis que cedo venho. Alguns estão achando que ele está demorando, mas a igreja anseia pela vinda do Senhor. A igreja quer que ele venha logo. Está escrito Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É porque a igreja não quer ficar nessa terra, não quer aproveitar dessas lindas cidades, não. A igreja quer ir para a cidade que vem da parte de Deus, que ele mesmo construiu para a sua igreja habitar. Louvado seja o nome do Senhor. João viu uma cidade, oh glória, e as revistas vão dizer, aleluia, ainda em Tóquio, bendito seja Deus, que Tóquio é limpa, louvado seja Deus, e é conservada. Mas a minha Bíblia diz em Apocalipse capítulo 21, verso de número 7, se Tóquio ela é limpa, a Nova Jerusalém é mais limpa ainda, diz a palavra do Senhor, e nela não entrará nada que a contamine. Ninguém vai sujar a Nova Jerusalém, nem com pecado, nem com sujeira, nem com falta de Deus. Lá é limpo, lá é organizado, oh glória, lá é tudo perfeito. Se a cidade de Tóquio é conhecida no mundo pela pontualidade e limpeza, a Nova Jerusalém nem pelas portas passa alguma coisa que contamine ela, porque Deus está no meio dela e ela não será abalada. Glória, a minha Bíblia diz, louvado seja Deus, acerca da conservação, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Lá são todos conservados e ninguém anda doente, ninguém anda enfermo, ninguém anda maldizendo ninguém lá é passivo de maldição, não. Já estão todos abençoados segundo a palavra de Deus, e porque o Senhor está no meio dela. Oh glória, diz a palavra do Senhor, Apocalipse 21, capítulo de número 3, e ouvi, aleluia, Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não mais haverá morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Se Tóquio conserva seus moradores, na Nova Jerusalém o Senhor conserva a nossa integridade, e lá ninguém é capaz de me ferir, nem de te ferir. Lá é completamente diferente, e lá é tudo novo. João disse, eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descer do céu. A cidade agora, aleluia, com as revistas citam como destaque a cidade de Liverpool, no Reino Unido. Lá em Liverpool, louvado seja Deus, eles dizem o seguinte: Liverpool é eternizado por causa dos Beatles, e diz que lá estão os melhores DJs do mundo. Ou seja, Liverpool é notada pelas músicas que se cantam lá. Lá, louvado seja Deus, não é só uma cidade bonita, não. Lá tem, aleluia, os melhores cantores que o mundo disse que já viu. Mas a minha Bíblia diz o seguinte, Apocalipse capítulo de número 5, verso de número 9, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és, Senhor, de receber autoridade e força, digno és de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos. Então, se lá em livro eles acham que cantam bem, lá no céu tem um coral, louvado seja o nome do Senhor, aonde se exalta a dignidade do
Eu tenho, aleluia, uma ressalva contra quem não gosta de cantar em grupo, porque vai ter um grande problema no céu, porque se não canta em grupo aqui, como é que vai fazer parte desse coral lá em cima? Aleluia! Como é que vai cantar para Deus se nunca aprendeu a cantar na terra? Aí lá no céu tem um coral preparado e já tem até o hino, e é esse. Digno és, Senhor, digno és. A igreja está se preparando aqui para cantar um grupo maior que está no céu. Se Liverpool é conhecida pela música que se toca nela, a igreja é conhecida pelo perfeito louvor que sai da boca dela e chega até o coração de Deus. O glória, diz mais Apocalipse de número 19, e vi, aleluia, uma grande multidão que dizia, aleluia, salvação e glória pertencem ao Senhor nosso Deus. Imagine o tamanho desse grupo, imagine aí como é grande, imagine como é bonito, porque era uma multidão e cantava todo mundo junto e não se atrapalhava, e o louvor está escrito, louvado seja Deus, salvação e glória pertencem ao nosso Deus, aleluia, salvação e glória pertencem ao nosso Deus, aleluia, salvação e glória pertence a Ele, porque só Ele salva, só Ele é digno de honra, só Ele é digno de glória, só Ele é digno de adoração, só Ele é digno de exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo não conhece ainda o que é bom, mas a igreja, ela já tem a revelação disso. É por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, oh glória, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, não é para o mundo, aleluia. Apocalipse, o mundo pode morrer tentando entender, mas não consegue, porque a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Você pode entender Apocalipse, eu posso. O mundo não entende, o mundo se bate, fica confuso e não consegue entender o que está revelado na palavra do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz mais, louvado seja Deus. Defendem aí os estudiosos. Se Liverpool tem as melhores músicas do mundo, os estudiosos dizem o seguinte, aqueles que estudam teologia, que não serve para se formar num grupo como esse aqui. Para Deus é necessário miríades e miríades de anjos. Por que, irmão Rafael? Porque os anjos são espíritos, são sopro. Quando Deus estava criando os anjos, Deus dizia assim, ó, e aí criava um anjo. Mas o anjo ele não tem pulmão. Ou seja, eles defendem o seguinte: cada anjo só consegue cantar em uma nota, porque ele não tem pulmão, ele não tem um corpo físico, o corpo dele é espírito, é vento. Então ele não tem um pulmão para que suba a nota, para que desça a nota, para que a nota fique média, para que vai, para que volte. Imagine, a escala musical são 7 notas, mas os anjos só conseguem alcançar uma. Então os anjos são separados, e cada um canta em dó, cada um canta em ré, e aí vai e faz uma música. Mas quando os anjos, aleluia, veio o ser humano abrir a sua boca, e através do pulmão que Deus colocou em nós, a gente canta, vai lá em cima, vai lá embaixo. Ele diz, como é que pode? Um só sim é capaz de cantar o hino inteiro para Deus. Aí a Bíblia diz assim, todo aquele que tem fôlego, que tem pulmão, louve ao Senhor. É por isso que a igreja canta. Quem tem fôlego precisa louvar, porque para isso Deus colocou esse órgão, para que eu e você exalte o nome do Senhor. Então, quem não gostava de grupo, passe a gostar, porque lá no céu vai precisar cantar na presença de Deus. É um lindo coral, oh glória. As revistas continuam dizendo, aleluia, que a cidade do México, lá no México, é eleita por causa da sua cultura de museus. Dizem que lá, louvado seja Deus, é cheio de museu, cada esquina tem um. E o que é museu, irmão Rafael? O museu, traduzindo uma linguagem bem rasa, é a história morta, oh glória. Mas a minha Bíblia diz diferente, louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 8, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. A cidade do México é linda, porque a cultura morta dela se encontra em cada esquina. Mas a igreja é mais poderosa ainda, porque na Nova Jerusalém o nosso Deus está vivo e reinando lá. Ele disse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi morto, mas agora está vivo para onde?
Aí, glória do nome do Senhor. O México se gaba porque a cultura dos mortos está lá, mas a igreja se gaba porque o nosso rei morreu, mas no terceiro dia ele se ressuscitou, se levantou dentre os mortos e hoje veio aqui no alto da Bela Vista para ser bendito, adorado, exaltado, para fazer um milagre, para dar aleluia a cada um segundo as suas obras. Louvado seja Deus. A minha Bíblia diz mais, livro de Apocalipse, capítulo de número 22, oh glória, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Se o México se gaba porque a cultura deles está morta e exposta, a igreja se gaba porque o nosso Senhor foi morto, aleluia, mas agora ele está vivo para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 6, 21, 6, perdão, diz assim: e disse mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ou seja, a cultura dos crentes é adorar a um Deus que foi morto, mas pelo seu próprio poder ressuscitou sem a ajuda de ninguém. Oh glória! A Bíblia diz no livro de Isaías, louvado seja o nome do Senhor, que quando os anjos perguntam quem é esse, que vem de noite moça, com vestes tintas, esse é glorioso na sua vestidura e marcha com a sua grande força. Aí ele pergunta, por que está vermelha as tuas vestiduras, como aqueles que pisam uva no lagar? E Jesus responde assim, ó, eu sozinho. Ele vai dizer assim, ó, eu sozinho. Ele está dizendo assim, ó, Maria não me ajudou, Pedro não me deu ajuda, Tiago não se esforçou, não me ajudou, ninguém me ajudou, eu sozinho fui lá, venci para salvar uma igreja, para que ela adore o meu nome, porque eu quero levar ela para uma cidade que Deus construiu, para que ela pudesse habitar. Oh glória! Então a igreja adora um Deus que foi morto, mas que agora vive para todos sempre. Diz mais, louvado seja Deus, João. Ele disse assim, ó, eu vi a cidade santa, mas as revistas acham que existe uma cidade mais bonita do que essa. Eles vão falar da capital Madrid, capital da Espanha, eleita por causa da culinária que ela tem. Eles dizem que lá em Madrid, em 2024, é onde está a melhor comida do mundo. Ninguém cozinha melhor do que a cidade de Madrid em 2024. É isso que dizem as revistas. Mas o que é que a nossa Bíblia diz? Apocalipse, capítulo 19, verso de número 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. Oh glória! O que é isso, irmão Rafael? Existe uma mesa preparada lá no céu, para quando a igreja chegar, o próprio Jesus servir ela. Aleluia! A comida do céu é muito melhor. Oh glória! A comida do céu é melhor do que a de Madrid, é melhor do que a comida baiana, é melhor do que a comida da sua mãe. A comida do céu é melhor do que qualquer alimento. Oh glória! Ele diz mais, louvado seja o poderoso nome do Senhor, que lá no céu, quando o Senhor Jesus nos servir, lá nós estaremos felizes, nós estaremos em alegria, não sentiremos falta de nada. Lá nós estaremos, bendito seja Deus, agraciados pelo nosso Senhor. Bendito seja ao nome do Senhor. João viu uma cidade, mas as revistas acham que viram uma cidade melhor. Eles vão falar que a cidade de Londres, lá no Reino Unido, Palácio de Buckingham, ela é notada pelas revistas, porque lá tem um palácio, lá tem reis, lá tem príncipes, lá todo mundo conheceu a rainha que morreu no ano passado, Elizabeth. Todo mundo conhece ela, todo mundo já ouviu falar. Elizabeth morreu e não pôde ressuscitar. Se levantou agora um novo rei, que era príncipe, o rei Charles. Ele está lá e o mundo diz, a cidade de Londres, ela é linda para se visitar, porque dentro dela tem um palácio. E a Bíblia diz o que? Livro de Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 2. Eu, João, vi a cidade santa que de Deus descia do céu. Oh glória! Apocalipse 21, 11. A nova Jerusalém, ela é mais bonita do que a cidade de Londres, porque nela tem a glória de Deus. Mas Londres só tem a glória dos reis da terra, e essa glória passa, a concupiscência dela passa também, mas a glória de Deus na nova Jerusalém permanece para todo sempre. Ninguém é capaz de apagar o brilho de Deus, ninguém apaga, aleluia, a presença do Senhor lá. Apocalipse 21, verso de número 22. Lá tem um palácio, e o palácio de lá é completamente diferente, diz a palavra do Senhor. O templo dela é o próprio Deus e o seu cordeiro. Oh glória! Lá em Londres tem
uma construção monumental, mas a Nova Jerusalém, quem está lá é o próprio Deus, e não há competição contra isso. Quem está lá é Deus pessoalmente, e as nações andarão na sua luz ou glória. Se eles acham o palácio de Buckingham bonito, é que eles não viram ainda a Nova Jerusalém como ela é, Rafael. A Nova Jerusalém, ela é toda de ouro, lá o chão é de ouro, aleluia, os muros e a fundação deles é de pedras preciosas, oh glória, lá não tem valor que se chega a ela. O palácio de Buckingham é bonito, mas não é coberto de ouro por dentro e por fora, mas a Nova Jerusalém é, e o ouro lá é diferente, lá o ouro, aleluia, é como cristal resplandecente, oh glória. Por que isso, irmão Rafael? Porque lá em Londres é feito de pedra, e o rei que está lá dentro não é capaz de clarear a cidade, mas a cidade de Deus é tão linda que quando a glória de Deus sai em forma de luz, a Bíblia diz no livro de Apocalipse capítulo 21, verso de número 11, tinha a glória de Deus e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Louvado seja o poderoso nome de Jesus. Lá é diferente o ouro daquela cidade, lá o mundo não conhece, o mundo nunca ouviu falar, mas essa igreja esta manhã sabe que não tem nenhuma cidade aqui que seja melhor do que a Nova Jerusalém. Não há nada aqui que seja capaz de suplantar a glória dela. Louvado seja Deus. João disse assim: eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, mas as revistas não viram. O que foi que as revistas viram, irmão Rafael? Louvado seja Deus, já vou encerrar. Eles viram o seguinte: cidade do Cabo, na África do Sul, eleita pelas praias que tem nela. Lá, eles foram eleitos como uma das melhores cidades do mundo para se viver, porque as praias de lá são bonitas, e aqui todo mundo é nordestino, sabe que é uma das praias mais bonitas do mundo, se encontra aqui no Brasil, e principalmente no nosso Nordeste, agora, mas lá, louvado seja Deus, na Nova Jerusalém, nem as praias do Nordeste, e nem a praia lá do Cabo, da cidade do Cabo, são capazes de se comparar com o que existe lá. Louvado seja Deus. Apocalipse de número 22, bendito seja Deus, e mostrou-me o rio puro da água da vida. Nenhuma dessas praias é capaz de dar vida, mas lá na Nova Jerusalém, um rio que corre lá é capaz de dar vida eterna. É capaz de sarar o doente, é capaz de ser melhor do que qualquer praia que existe no mundo. Bendito seja Deus. Ele diz mais, aleluia, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Louvado seja Deus. Essa água aqui pode até ser bonita, pode até ser cristalina, mas não sai do trono de Deus. Mas o rio que tem lá é melhor do que as praias do Nordeste, a praia de Santos, a praia de Arraial do Cabo, a praia da Flórida. É mais bonito do que toda a praia que você já viu em foto, em cartaz e em caderno. É mais bonito do que tudo que você pode imaginar, porque lá o rio é como um cristal e procede do trono de Deus, e a água que tem lá é água da vida. Bendito seja Deus. Aleluia. João disse assim, ó, eu vi, aleluia, a santa cidade, a Nova Jerusalém de Deus descia do céu. Oh glória. João viu, a igreja está vendo, oh glória, pelo Espírito do Senhor. Mas as revistas nunca viram. O que é que as revistas viram, irmão Rafael? Louvado seja Deus. Elas viram a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. E a cidade de Nova York é eleita como uma das melhores cidades para se viver. Por causa de quê, irmão Rafael? Eleita por ficar funcionando 24 horas por dia, e também por ser a capital da economia americana. Lá eles não dormem, a cidade roda o dia inteiro. Aqui em Catu, quando chega a 10 horas, acabou o movimento, tudo fecha, aí acabou a cidade. Um lugar ou outro que fica aberto até mais tarde. Mas lá em Nova York não, a cidade não para, igual São Paulo, roda dia e noite. Bendito seja Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre isso, irmão Rafael? Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo de número 21, verso de número 23. A Nova Jerusalém não precisa de sol nem de lua, porque a glória de Deus a tem alumbrado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Se Nova York se gloria por funcionar o dia todo, a Nova Jerusalém não tem noite, porque a glória de Deus clareia a cidade. Lá não precisa de lâmpada, nem de luz do sol, porque Deus e o nosso
nosso Senhor Jesus Cristo clareia a cidade pela sua glória. Bendito seja Deus. Apocalipse 22, verso de número 5: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão. Todo mundo que está aqui vai reinar com Deus na Nova Jerusalém. Todo mundo que veio aqui hoje tem de Deus esse presente: ser reis, ser sacerdote na presença do Senhor. Glória, lá não fica de noite. Bendito seja Deus. Na Nova York não se gloria somente de não ficar, aleluia, desacordado. Não é porque funciona 24 horas. Ela se gloria de ser o berço da capital americana, o berço da economia, perdão, da capital americana. Eles se gloriam por ser uma cidade rica. Eles se gloriam por ser uma cidade que tem bastante dinheiro. Oh glória. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, eu já falei, mas é bom repetir para a igreja gravar no seu coração, que a sapata, aleluia, a alvenaria da Nova Jerusalém é feita de pedra preciosa. Eu não estou dizendo que Deus misturou o cimento como se faz com brita e aí fez de pedra preciosa aos pedacinhos. Não, Deus pegou uma pedra preciosa grande e fundou a cidade em cima. Aleluia. Se você chegar lá em Nova York, nenhum prédio daquele é fundado em cima de pedra preciosa, nenhum. Mas a cidade que Deus está preparando para nós tem tanta riqueza que o ouro lá é o piso, aleluia, daquele lugar. Os muros lá é de pedra preciosa, é de pérola. A Nova Jerusalém tem tanta riqueza que a gente nem vai ligar em cima do ouro, que é o metal mais caro. A gente vai pisar para limpar os nossos pés. Se Nova York acha que é rica, é porque os repórteres ainda não conheceram a Nova Jerusalém, que está preparada para a igreja de Deus. Lá o ouro só serve para ser pisado, porque a glória de Deus vale muito mais do que ouro, do que prata, do que qualquer pedra preciosa. E nenhum valor pode comprar, nenhum Bitcoin compra a cidade de Deus, nenhum dólar compra a cidade de Deus, nenhum euro compra a cidade de Deus. Mas Jesus preparou essa cidade para a igreja e mora nela. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, louvado seja Deus. Jesus disse, aleluia, que ia subir para o céu. Oh glória, eu já vou encerrar. E quando ele ia subir para o céu, os discípulos ficaram com medo. Se Jesus estivesse aqui pessoalmente, aleluia, vocês com seus olhos físicos pudessem vê-lo, vocês iam querer que ele voltasse para o céu? A não ser que ele te arrastasse junto. Mas para ele subir sozinho, todo mundo ia ficar triste. Os discípulos também, quando ele disse: eu vou subir. Os discípulos começaram a ficar com o coração perturbado. Aí Jesus dá uma palavra poderosa, João capítulo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa, olha a mansão de Deus, do meu Pai há muitas moradas. Aí os irmãos dizem assim: Jesus subiu para ir preparar uma casa para nós. Não, o texto diz assim: na casa do meu Pai já tem muitas moradas. E se não tivesse, ou se não fosse assim, eu vos teria dito que vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A mansão que o Senhor tem preparada é para mim e é para você, e já estava pronta desde a fundação do mundo. Já não subiu para preparar nada, já estava feito. Ele só veio aqui para buscar a igreja do Senhor, lavada e comprada pelo sangue de Jesus. Oh glória! Mas de vez em quando alguém não sabe como chega lá. Louvado seja Deus. E Tomé era esse. Tomé não sabia como se chegava no céu. Versículo de número 6, aleluia, 5 e 6. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a ressurreição e a vida, e ninguém vai a Deus se não for por Jesus primeiro. Que nessa manhã o Senhor possa falar fortemente a cada coração, mas tenha certeza, nenhuma dessas cidades se compara, bendito seja Deus, a cidade que está preparada do Pai foi formada pelo homem, cheia da sua glória, mas era a glória de homem. Mas a Nova Jerusalém é Deus que glorifica a sua cidade, porque a presença dele está lá. E essa igreja não é diferente. A igreja também tem a glória de Deus no meio dela. E que você, aleluia, possa sair daqui hoje de posse de vitória. Que se Jesus chegar agora, o que ele tem para nós é melhor do que o que vai ficar aqui nesse mundo. O que ele tem para você é muito melhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.